Fala, trader, aqui é Diógenes. Nesse vídeo, eu vou te mostrar mais um indicador de análise técnica que pode ser utilizado nas suas operações de forma bem organizada. Quando você tem um plano de trading, né, os indicadores são uma ferramenta muito legal que vão te ajudar muito a dar o próximo passo no mercado financeiro. Sempre importante entender que indicador ele serve para indicar e, basicamente, quem vai tomar a decisão é você, tá bom? Bom, vamos falar então do Parabolic SAR. É uma coisa muito importante, tá? Esse é um indicador, tem vários detalhes aí sobre ele, mas a gente consegue. Eu quero trazer aqui alguns usos desse indicador. Então, para a gente colocar ele aqui, a gente vem aqui, ó, inserir indicadores, tendência, Parabolic SAR, tá? A forma, o formato padrão dele é esse aqui, ó. Esse verdinho, tá? Eu não gosto desse verdinho, ele não fica tão visível, eu que, né, tenho, sou míope, então eu prefiro ter um negócio um pouco mais forte marcado aí na tela, tá bom? Vou até colocar um outro azulzinho aqui. Então, o Parabolic SAR, o que que ele faz? Debaixo dos candles, ó, a gente pode observar, debaixo dos candles ele coloca essas bolinhas, tá? E essas bolinhas, basicamente, são regiões, ele vai marcando, dá para configurar isso aqui, e é uma coisa também que eu recomendo sempre, né, para todo mundo, é brincar com os números aqui, tá? Esse passo aqui e o máximo são as configurações do Parabolic SAR. Ó, aqui. Se você mudar aqui alguma coisa, ele vai mudar a configuração das bolinhas. Essa aqui é a configuração padrão, tá? Ele coloca as bolinhas abaixo ou acima de cada um dos candles, mantendo essa distância. E aqui a gente já consegue ver uma coisa, né? Quando inverte a bolinha, né, as bolinhas estão por baixo. Se a bolinha está por baixo, é porque existe uma direção predominante ou recente de alta, tá? Se as bolinhas estão por baixo, ok. E as bolinhas vão se aproximando do preço. Quando o preço, né, ele toca na bolinha, a bolinha ela pula de baixo, ela vai para o lado de cima. E aí, basicamente, quando acontece assim, o preço encosta na bolinha, ela muda. E aí o preço passa a ficar por baixo da bolinha, sinalizando, é claro, aí dentro desse cenário, uma situação de queda. Enquanto o preço está subindo, enquanto o preço está subindo, a bolinha está por baixo. O preço começou a cair, ou fez uma retraçãozinha um pouco mais forte, a bolinha passa para o lado de cima. Então, quer dizer, se a bolinha está por baixo, tendência potencialmente de alta. Se a bolinha está por cima, tendência potencialmente de baixa, ou pelo menos uma retração de um dos lados, tá? Então, perceba aqui, nós temos algumas coisas. O Parabolic SAR, ele pode ser muito útil como uma forma de gatilho e também de tendência, tá? Pode ser muito útil como forma de gatilho e de tendência. Gatilho como? Bom, em que situação que nós podemos nos posicionar aqui? Quando ele muda a bolinha. Quando ele muda a bolinha de baixo para cima ou de cima para baixo, tá? Aqui, por exemplo, ele subiu, ó, se manteve. Quando ele mudou a bolinha de baixo para cima, bom, se a bolinha está por cima, a tendência de baixa pode ser que aconteça um movimento de queda. Aqui a mesma coisa, tá? Aqui depois a mesma coisa, e assim por diante. É claro que, como ele mostra tendência, né? Como o Parabolic SAR mostra tendência para a gente, o próprio indicador está aqui, ó, inserir indicadores e tendência, tá? Em um mercado lateralizado, o que que vai acontecer? Ele vai ficar dando sinal de compra e de venda, compra e venda, compra e venda o tempo todo. Se você ficar mudando aí, né, de acordo com a bolinha, subiu, você vai acabar entrando em um monte de operações sem muito sentido, tá? Em uma situação de tendência, funciona muito bem. Quando existe uma tendência bem estabelecida, definida, e o mercado, né, ele se desenvolve para um lado, funciona muito bem. Quando o mercado está lateralizado, ele vai ficar trocando de lado, você vai ficar comprando, vendendo, sem, sem ter um parâmetro muito legal. Então, primeira coisa, Parabolic SAR serve para quê? Nós temos duas funções, tá? Principalmente para esse indicador. Uma delas é tendência, identificar a tendência. Se o preço está por cima da bolinha, tendência de alta, potencialmente de alta. Se o preço está por baixo, falei errado, falei o contrário. Vamos lá, reseta. Se o preço está por baixo da bolinha, eu não tinha falado certo, né?
Se o preço está por baixo, ó, aqui, ó, vamos lá. Se o preço está por baixo da bolinha, a bolinha está aqui por cima, né? Se o preço está por baixo, a tendência é de baixa, tá bom? Se o preço está por cima da bolinha, a tendência é de alta, ok? Basicamente é isso. Uma forma de nós utilizarmos, então, é tendência. Outra forma, gatilho. Gatilho é a gente saber o momento de entrar, de comprar, de vender. Por exemplo, uma forma é quando acontece a mudança da direção da bolinha, tá? A mudança. Vamos ver aqui o gráfico de 1 minuto. Ó, o preço está por cima, né, das bolinhas, beleza, então uma tendência de alta. Se o mercado começar a cair, o que vai acontecer com essa bolinha? A bolinha vai passar para cima. E aí pode ser o momento de possível venda. Tá? Então, isso é muito legal porque a gente consegue ter um indicador que tem algumas funções. Duas funções, né? Pelo menos nesse primeiro momento. O que algumas pessoas fazem na hora de operar com o Parabolic SAR? Estabelece que ele tem que ter pelo menos duas bolinhas, ou pelo menos três aqui, de um determinado lado. Porque às vezes acontece, o mercado faz um falso, um toque aqui e acaba não sendo nada, é só um sinal falso. Então, por exemplo, fala assim, olha, eu vou entrar vendido ou comprado somente quando acontecer três bolinhas consecutivas, as três primeiras bolinhas, é quando eu vou entrar. Então aqui, nesse caso, né, mostrando, sinalizando entrada de direção de alta, tá? Imagina que ele faz um, um movimento de queda por aqui e a bolinha passa de baixo para cima. Opa, então possível inversão da tendência. Mas sendo, né, se você estabelecer um gatilho, olha, tem que ter pelo menos três bolinhas, então nesse caso você vai esperar que apareça a segunda e a terceira. E aí você vai entrar logo que abrir a quarta bolinha, certo? Agora, como é que a gente pode utilizar isso aqui? Né? Sendo que a gente consegue observar que o mercado, quando ele está lateralizado, principalmente, ele vai ficar fazendo muito dessas trocas de bolinhas. A gente pode utilizar isso aqui a favor de uma média móvel. Aí começa a ganhar um pouco mais de informação, um pouco mais de corpo para a gente operar, tá bom? Então a gente vem aqui em inserir indicadores, tendência, moving average. Vou colocar aqui a média de 60. Agora começou a ficar mais interessante. E a gente pode priorizar da seguinte forma: olha, vou negociar somente a favor da média. Ou seja, quando ele troca, né, de queda para alta, eu não opero. Quando ele troca a favor da média, aí sim é onde eu vou vender. Então perceba que quando a gente começa a organizar o nosso conhecimento, tá, o mercado começou a ganhar um pouco de força, fez um movimento de queda. E aí ele trocou de queda para alta. Opa, beleza, então possível venda aqui e o mercado caiu. Ah, deu sinal de compra. Não é válido. Eu estou dando uma ideia, um exemplo aqui para a gente pensar esse indicador. Deu sinal de venda. Opa, bacana, potencialmente interessante. Beleza. Deu sinal de compra. Não é válido. E aí a gente começa a filtrar. E isso funciona muito bem, né? Quando a gente consegue otimizar aí horário de operações, otimizar o período que a gente quer operar. Então, o período é uma coisa, o time frame, horário de operações é outra. Otimizar a própria média móvel, né? Encontrar que direção, qual que é a média que você vai utilizar como parâmetro, tá? E gerenciamento de risco. Quando nós temos esses elementos, vamos colocar aqui o gráfico de 1 hora, tá? Em uma situação de indecisão, o mercado está trocando muito. Ó, a favor da média. Vamos pensar aqui. Aqui seria uma venda? Não. Aqui. Aqui uma compra inicial, tá? Quando ele mudou para baixo, uma compra inicial foi. E aqui. Aqui foi uma outra compra, foi. E aqui. Aqui foi uma outra compra. O mercado teria dado um stop mais para baixo. Aqui uma outra compra. Talvez aqui um stop dependendo da forma, como se tivesse conduzido, tá? Então, perceba que quando nós começamos a juntar algumas informações, a gente começa a criar um sistema que é diferente de ter somente um indicador. Se a gente tirar a média móvel, aqui fica só
o Parabolic SAR, a gente vai ter o sinal dele. Nenhum indicador deve ser visto, né, como forma absoluta de trading, somente porque o indicador deu sinal. O indicador, como forma, eu sempre falo, o indicador serve para indicar uma informação do mercado. Quem opera somos nós. Imagine que você vai lá e coloca uma outra média, um conjunto de médias. Por exemplo, a média de 60 é uma possibilidade, e uma outra média móvel, aqui vamos colocar de 100. Vou negociar somente quando estiver a favor das duas médias. E assim por diante. Ou seja, o que eu estou trazendo aqui para vocês é uma forma de nós pensarmos um indicador dentro de uma visão de contexto, com outros indicadores que podem nos ajudar, tá, de forma bem pontual. Vamos ver aqui o gráfico de 1 minuto. Ó, a tendência de alta no gráfico de 1 minuto se mantendo até o momento. Ok? Quando a gente começa a priorizar essa direção, a coisa fica mais clara. Tá bom? Dá para utilizar, por exemplo, e aqui uma visão um pouco mais avançada, dá para utilizar, por exemplo, a mudança de direção de um período maior para operar na direção do período maior dentro de um período menor. Por exemplo, cara, eu utilizo a direção do gráfico ou a mudança, né? Por exemplo, do gráfico diário do mesmo indicador para operar no gráfico de 15 minutos. Então, vou priorizar uma determinada direção, né? Eu vou querer apenas operar naquela direção de um período maior. Então, perceba que isso dá uma visão para a gente muito maior de contexto, tá? Então falamos de algumas coisas aqui sobre o Parabolic SAR. É um indicador que ele tem essas bolinhas, tá? E basicamente ele mede suporte e resistência. Quando o preço toca na bolinha, a bolinha inverte de lado, de baixo para cima, de cima para baixo. Se o preço está por cima da bolinha, tem uma tendência de alta. Se o preço está por baixo da bolinha, tem uma tendência de queda. O Parabolic SAR serve como forma de nós avaliarmos tendência, né? Basicamente nisso que eu falei para vocês, ou também como gatilho, quando acontece essa mudança da direção das bolinhas, como aconteceu agora no EURUSD. Vou fazer uma vendinha aqui só para a gente exemplificar. Ó, fechou esse candle, a bolinha aqui, já uma venda. Se subir, outra coisa também importante, tá? É possível você não ter stop loss na tela, mas estopar somente quando mudar a bolinha de cima para baixo ou de baixo para cima. Essa é outra possibilidade. Em vez de colocar stop loss aqui, que você pode ser derrubado no próprio spread, bom, se o mercado começar a subir, você vai lá e encerra a operação na mão, tá? Então, falamos de utilização do Parabolic SAR como gatilho de entrada, como tendência, e a união do Parabolic SAR com uma média móvel aí para determinar a direção, e também de como utilizar a própria direção do Parabolic SAR de um período maior para operar em um período menor. Ok? Gostou desse vídeo? É muito importante o seu like, deixa aí o like. Amanhã nós temos vídeo novo sobre o mercado financeiro. Um forte abraço, fica com Deus e te vejo amanhã no nosso próximo vídeo. Valeu!